Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Bem, estamos aqui na TV Alfa com mais um programa Memórias Botucatu, nesse mês de abril, onde Botucatu completa 161 anos de emancipação política administrativa. E nós convidamos o nosso grande amigo João Carlos Figueroa para falar um pouquinho da história de Botucatu, desde o seu nascimento até os dias atuais. E trouxemos aqui o nosso amigo historiador da cidade de Botucatu, que veio falar um pouquinho, para quem não conhece, para quem está chegando em Botucatu agora, para conhecer um pouquinho dessa bela cidade em que vivemos. Vamos lá, Figueroa. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos telespectadores da TV Alfa. Bom dia, Nenê. É um prazer estar aqui com vocês. Figueroa, todo mundo se preocupa com o nascimento, emancipação, político-administrativo, que foi, né, era vinculada a Itapetininga, né? Eu faço uma pergunta para você. Como e quando Botucatu foi elevado à vila? Conta esse processo para a gente. Ela foi elevada à vila por uma lei de 1855. Você sabe que tem na divisão político-administrativa algumas instâncias, né? Para começar um povoado ser considerado político-administrativamente, ele precisa ser primeiro freguesia. O que era freguesia? Né? Nada tem a ver com o comércio. Freguesia era uma localidade onde existia um pároco. É uma terminologia que veio de Portugal e que se adaptou, obviamente, no Brasil, para definir uma cidade que, não sendo um povoado, que não sendo ainda uma vila, também já era considerado político e administrativamente. Não era simplesmente um amontoado de casas. Essa era a freguesia. A freguesia de Botucatu aconteceu a 19 de fevereiro de 1846. É importante isso? Muito importante, porque ela ganhou o direito de ter aí o seu pároco, né, o seu vigário, chamava-se vigário, era então uma paróquia. As pessoas falam, mas e não tinha um gestor político? Tinha, era ele, o vigário, o padre, né? Era ele que mandava. Mas como isso foi possível? É que entre o papado e o Império Brasileiro celebrou-se um acordo em que o papado delegava ao imperador as tarefas de propagação da fé. E em troca, obviamente, o Império Brasileiro dava à igreja algumas prerrogativas, como, por exemplo, a nomeação de gestores nas freguesias. Então é por isso que em 46, Botucatu ganha o direito de ter um pároco, que era chamado de vigário, né? É o vigário da paróquia. Então era paróquia ou freguesia, paróquia ou freguesia. Eu já ouvi várias entrevistas em anos anteriores, sua mesmo, e de outras pessoas, que defendem a ideia que Botucatu não é 14 de abril de 1855, e sim 19 de fevereiro de 1846. Qual que é a sua ideia? Eu ficaria com a de 1846. Confesso para você. Não existem regras determinadas. Tem cidade que comemora a doação de terras. Se nós fôssemos comemorar a doação de terras, a nossa celebração como
o nosso batizado, o momento que nós passamos a nascer como ordem política administrativa seria 1843, quando o capitão José Gomes Pinheiro doa, dia 23 de dezembro... 3 anos, então, 3 anos anterior, antes, quando eles doam as terras. Se nós considerarmos, tem cidade que considera a doação de terras, Jaú considera a doação de terras, São Manuel considera a elevação à freguesia, nós consideramos a elevação à cidade. Na verdade, Nenê, se você for considerar como independência, ou seja, a partir do momento em que Botucatu passou a andar com as próprias pernas, é 55. 55. Porque até então, a freguesia, ela tinha uma relativa independência. Ela tinha o seu cartório, né? O cartório de notas, o cartório de registro de imóveis, né? Ela tinha o seu gestor político, que era o vigário da paróquia. Ela tinha o subdelegado e ganhava o direito de ter um pequeno destacamento das ordenanças do Império, né? Isso eram forças policiais, né? Isso já é uma independência relativa, mas o mando final estava lá, a 20 léguas daqui. 20 léguas de Botucatu estava a Câmara de Itapetininga, que era quem mandava. Ela tanto mandava nesse período e que isso irritava demais o vigário, porque ela doava terras e ela não tinha esse direito de fazê-lo sem consultar o vigário. Você sabe que tem um outro detalhe, você fala, mas que história é essa? Que terras? O vigário tinha as terras da matriz. Há nos registros Entendeu? da história que a extensão territorial de Botucatu era muito grande, né? Era grande. Era a divisa do rio Tietê com o Rio Paraná. Rio Paraná, até as barrancas do Paraná. Do Paraná, né? E isso começava aqui perto de Tatuí, era enorme. Era na subdivisão administrativa, depois da elevação à categoria de vila, então a cidade teve definido bem definido o seu território. E o território a oeste era imenso, porque, digamos assim, aqui era fim de linha. Era considerado Boca do Sertão. Boca do Sertão, era o fim de linha. E eu acho muito interessante a gente pensar no seguinte, antes da freguesia, o que era que tinha aqui? Era um povoado mal traçado, muito mal traçado, um ajuntamento de taperas, cobertas de sapé, com restos remanescentes de tribos indígenas, né? Por onde passavam as caravanas que iam com animais de carga, vendê-los às minas de ouro de Minas Gerais ou então de Goiás. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Figueroa. Botucatu, muita gente atribui que nasceu de uma aldeia indígena. Os mais fãs dos tropeirismos acham que foi um pouso de tropeiro. Na sua avaliação, qual foi exatamente? Foi do indígena ou do tropeiro? Foram os dois. Porque, veja bem, os tropeiros, eles vinham de muito longe. Eles vinham de Viamão, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Atravessavam um estirão de 80 léguas entre o Rio Negro até o início do que é hoje o estado de São Paulo, onde não existia um único pouso. Faziam um pouso ali com os animais de carga, eles precisavam descansar e comer, não é? E essas 80 léguas, eles não paravam. Atravessavam matas, cruzavam rios, pagavam pedágio. A passagem do Rio Negro era paga. Isso era coroa portuguesa. Não era de graça. Eles pagavam por animais. Estava atravessando quantos animais? 60? Paga sobre 60 Muita animais. gente diz que era só os animais que estavam com cargas nas costas e montados. Eram todos, então indistintamente. Porque o produto a ser vendido ali não eram as cargas, eram os animais. Eles compravam em Viamão, que era uma área zona de criação. Então os animais nasciam, cresciam e eram vendidos. E que eram levados a São Paulo, Minas e Goiás. São Paulo para servir ao transporte de açúcar,
Na região, a região de Itu era uma região muito próspera. Itu, Campinas. Campinas. Só em Itu existiam, em 1820, perto de 105 engenhos de açúcar e álcool. Era muito, né? Era muita coisa. Então, e para onde ia esse açúcar? Ia para exportação. E eles precisavam de transporte, e o transporte era feito por animais de carga. Então, o que pagava para a passagem as travessias, eles chamavam as travessias, eram os animais, porque eles eram o produto importado. Eles vinham para ser vendido, não eram outras cargas. As cargas que vinham com os tropeiros eram cargas de sustentação, de custeio e manuseio do dia a dia, de custeio do dia a dia dos homens e animais. Os animais pastavam e os homens tinham que pousar, comer e dormir. Então, nesse trajeto, eles cansavam exaustivamente. E quando eles subiam a Serra de Botucatu, pelo caminho da Fazenda do Atalho, vindo do que foi antes o povoado São Bom Jesus do Ribeirão Grande, eles precisavam descansar. E eles estacionavam no melhor lugar que tinha, aonde começavam os campos de pastagem. E aí eles invernavam. O invernar não significa que era no inverno. Eles invernavam durante um período, quer dizer, deixavam o gado descansar e ficavam aonde? Nos pousos. E esses pousos, por terem água perto, por serem protegidos, ficavam nas proximidades da Praça do Para Todos. Ali havia existido uma aldeia indígena. Então isso se misturou. Né? Todo mundo que vinha ficava por ali. Tinha a água do lava-pés, a água do lava-pés era limpíssima, friazinha, gostosa de tomar banho, de beber, de dar para os animais. E as matas que eram esse bordado que a cidade, que o povoado tinha, era exuberante. Eram exuberantes, eram árvores imensas, das espécies maiores de mata de altitude, que é uma característica de Botucatu. Botucatu não foi só cerrado, ela tinha uma área de cerrado, bem definida, dependendo muito da natureza do solo, mas tinha uma área de mata de altitude, mata exuberante, imensas árvores, que hoje quase todas sumiram, porque elas foram cortadas ou para fazer pastagens, ou para fazer plantio de café, ou para construção. Então elas deram muita madeira, muitas árvores imensas de 50, 60 metros de altura. Que tipo de árvores eram? Jatobazeiro, Jequitibá principalmente. Jequitibá, jatobazeiro, além das outras, mas tinha araucária também. Araucária. Ainda existe muita araucária no Botucatu, né? Existe araucária. A araucária, muitas pessoas imaginam, aqui não era uma área de incidência de araucária. Erro. Era sim. Porque ela é um remanescente desta mata de altitude costeira, vamos supor assim, vamos dizer assim, costeira ao Atlântico, que é bastante exuberante em Santa Catarina e Paraná, e depois ela se esvai na periferia do principal. Hoje você vai a Santa Catarina, a Paraná, há a cultura do pinhão, né? A venda do pinhão como um produto de comércio, é a araucária, né? Ela existia aqui também. Aqui era costume. Sem contar, já que a gente está falando em tropeirismo, a figueirona, né? A figueira era uma árvore muito comum nos pousos de tropeiros. Né? A figueira, ela tem inclusive um papel bastante grande, comercial, porque ela dá raízes em forma de saia, né? Em forma de paredes, que era era e continua sendo muito utilizada para a confecção de rodas de carro de boi, porque é uma madeira contínua. A roda de carro de boi é interessante, porque ela com duas partes da raiz da figueira você faz uma roda de carro de boi. Isso foi surpresa para mim, não sabia. Faz uma roda de carro de boi. E é importante também falar, Figueiro, o programa nosso é muito curto, né? A gente até pede
licença aos telespectadores, mas nesse trajeto de São Bom Jesus do Rio Ribeirão Grande, que fica ali no povoado que ficava atrás do posto, hoje no Linho Verde, atrás do posto Maristela, ali, exatamente na Demétria foi o governo vendo essa altíssimo, né, transportes de animais, de mulas, de muares, de uma forma em geral, coloca ali na Demétria uma tranca de ferro também, né? Isso é bom falar porque o transporte de animais de carga, ele foi feito à revelia da província. Na realidade, eles deveriam disciplinadamente trazer os animais para venda na feira de muares de Sorocaba. Mas ali também pagava imposto. Pagava imposto. Então conta a história mais tradicional, que foi para desviar da cobrança desses impostos, é que eles teriam feito um trajeto mais a oeste e se desgarrado daquela rota principal, que ao entrar no que é hoje o estado de São Paulo, fazia já naquela época Itararé, Itapeva, Itapetininga e Sorocaba. A grande feira de Sorocaba. Aí a grande feira de Sorocaba, onde os animais... Milhares e milhares de animais. Os animais que já pagavam impostos de travessia tinham que ser vendidos e sobre eles incidiam impostos também. Então eles teriam inventado uma passagem, foi essa que foi bloqueada pela tranca de ferro muito depois, para conseguir chegar ao destino com um custo menor por animais, para poder ter mais lucro lá. Lucro, né? Não é? Quer dizer, é uma atividade que demandava 3 meses, um trajeto de 3 meses, quando não mais do que isso, às vezes mais, né? Então foi passando por aqui, fugindo ao pagamento de impostos, tentando encontrar uma rota nova, é que eles teriam ficado no alto da serra para descanso e facilitado a formação de um pequeno povoado. Isso ainda não era freguesia, não era Botucatu, não é? Essa é uma versão muito interessante. Existe, entretanto, outra versão, né? 1766, o então governador da capitania de São Paulo sugere a criação de uma vila, que a gente não sabe exatamente onde ficaria, de Botucatu, mas na serra de Botucatu, ou no morro que ele chamou de Ibitucatu, ou Ibiticatu. E esse governador, ele tem sucesso em alguns lugares. E depois ele acaba considerando que fundou um povoado no alto da serra, mas isso não tem comprovação. Nós vamos a um pequeno intervalo, um apoio cultural, e voltamos dentro do instante com essa maravilhosa explanação de Antônio Carlos Figueiredo. João Carlos. Perfumaria Sumire, a mais completa perfumaria da cidade. Artigos para salão de cabeleireiro, cosméticos, maquiagem e diversos produtos. Tudo para a sua beleza e para o seu bem-estar. A Perfumaria Sumire cuida de você e de toda a sua família, com produtos das melhores marcas do mercado. Perfumaria Sumire, Rua Amando de Barros, número 586, no centro. E o programa Memórias Botucatu tem o apoio cultural do Grupo Berimbau, Peças e Postos. Posto Avenida, Posto Drante, Posto Berimbau, Posto Eldorado e ainda Berimbau Peças. Tudo em 10 vezes sem juros, aceitando todos os tipos de cartão. Convênio com a Sul, Asfel e Prefeitura Municipal. Berimbau Peças e Postos, servindo com qualidade. Acesse grupoberimbau.com.br.
voltamos com o programa Memórias Botucatu, nessa belíssima entrevista, esse bate-papo gostoso com o João Carlos Figueroa. Mas, João, teve uma verdadeira polêmica aí nessa história toda. Você terminou o primeiro bloco e você vinha contando, eu queria que você falasse dessa polêmica que aconteceu, que é muito interessante para todos nós, botucatuenses, e quem vive hoje em Botucatu. Sabe, Nenê, eu acho que isso é a nossa pré-história. Né? São os fatos ocorridos antes da nossa história registrada. É muito interessante. Né? E em 1766, havia um governador que já estava aqui há 10 anos, ficou aqui 10 anos, que é o Morgado de Mateus. Ele resolveu proteger os caminhos que conduziam da capitania de São Paulo, que ele havia refundado com um novo nome, era São Vicente, passou a ser São Paulo. Ele queria proteger da invasão dos espanhóis. Portugal voltou a ter atritos de fronteira no Novo Mundo com os espanhóis. E ele imaginou uma série de povoados. Um deles, ele determinou que fosse criado nessa data no Botucatu, no Morro Botucatu. E designou um bandeirante chamado Simão Barbosa Franco. Não se tem provas de que ele tenha fundado algo, porque logo em seguida ele foi convidado a fundar, pela Câmara de Sorocaba, a fundar Itapetininga, e ele deu prioridade para isso. Agora, conta a história que ele teria deixado aqui um posto avançado de combate aos indígenas. Nós tínhamos aqui muitas tribos e combativas, que não toleravam a invasão de suas terras. Eram os coroados, ou botucudos, ou caingangues. Uma tribo que hoje está em em Santa Catarina. Os caingangues eram os maiores, né? Os coroados. Né? Eles eram a tribo que mais ocupava nessa ocasião. Porque os indígenas, eles têm uma vida nômade. Eles ficam num determinado lugar, depois eles avançam. Nessa ocasião, eram eles que ocupavam. A ocasião que eu estou me referindo, 1700 até 1840, aproximadamente. Porque depois eles foram mais para o oeste de São Paulo e sul do Mato Grosso, do que viria a ser, né? Fundo do território. E eles eram uma tribo seminômade, né? É interessante dizer que os indígenas que estão hoje acampados na rodoviária de Botucatu vendendo cestos de vime são originários dessas primeiras tribos, daqui, de Botucatu, que estava na ocasião da ocupação do território pelos brancos aqui em Botucatu. Será que por esse motivo que eles estão em Botucatu ou não veio por acaso? Eles vêm de Santa Catarina, né? Então eles vêm tentando encontrar mercados para o produto deles. Quem deseja, se eles ainda estiverem aqui hoje, quem deseja conhecer o que eram os índios dessa ocasião, pode dar um passeio por lá. São descendentes dos antigos indígenas que ocupavam. E eles eram indígenas que estavam desesperadamente lutando para segurar suas terras. Não conseguiram, mas eles deram trabalho. Então nasceu daí, provavelmente dessa preocupação, liderada pelo Simão Barbosa Franco, em fixar um posto avançado de combate indígena, o povoamento do homem branco sobre o alto da serra, que ficou um pouco meio morto, sem consideração política administrativa, e que renasceu lá na frente, no início dos anos 1840. Foi isso. Essa que é a verdade. E a relação com os indígenas nunca foi boa. Os indígenas, eu já ouvi parte da história, a tribo deles ficavam ali para baixo, ali onde que era a Ponta do Salgueiro hoje, indo para Vila Maria, era ali o povoado deles? Ou seria onde foi a igreja, a primeira matriz ali? Não, eles ocupavam todo o território. Ali o que existia eram tabas antigas de uma outra nação, Kaiowás, que já de longo tempo tinham abandonado o lugar.
né? E deixado remanescentes. Ali, naquele lugar aonde eles estavam, nasceu o povoado que deu origem à freguesia, com a primeira matriz, um cemitério ao lado, o primeiro cemitério local foi ali, né, ao lado da matriz, e ainda devem ter enterramentos naquele lugar, né? Essa matriz que você fala é no Para Todos. Na Praça do Para Todos, exatamente onde está o ponto de ônibus. Mas me diga uma coisa, na antiga Praça Santa Cruz, que hoje é o atual Bosque, não foi ali a primeira igreja de Botucatu, a igreja de Santa Cruz? Não, aquela igreja era uma capela. Ela é registrada, era muito antiga. Existe um almanaque da província de São Paulo, de 1873, que registram duas igrejas, a Matriz e a Capela de Santa Cruz. A Capela de Santa Cruz, de fato, tinha também enterramentos no seu interior e ao lado, né, cujos restos foram transladados em 1902 para o cemitério Portal das Cruzes, tinha ali, pode até ter ainda, porque você sabe, antigamente você passa o tempo e o esquecimento vai relegando à terra mesmo os restos mortais que não são visíveis. Até né? numa das reformas do Bosque, eu acho que por volta dos anos 90, né? Teve aquela reforma no governo Ielo. Surgiu uma polêmica. Muitos Surgiu uma ossos ali, Isso, né? exato. É. Eles costumavam enterrar os mortos ao lado da igreja. Ao não lado da existia igreja. cemitério, né? É. E por isso que o teatro foi chamado de Santa Cruz e posteriormente Espéria. O teatro, para quem não sabe, onde é hoje a Fonte Luminosa, tinha um teatro, um grande teatro, feito de madeira em 1890 aproximadamente, mas que ganhou depois, no início do século XX, um portal de alvenaria, muito bonito. Mas ele pegou fogo em 1951, foi demolido e deu lugar à Fonte Luminosa. Ele se chamou Teatro Santa Cruz. Que foi lá dos italianos. Depois foi comprado pela colônia italiana em 1922, ficou quase 30 anos na mão dos italianos, ele foi expropriado durante a guerra, né, e seria devolvido naquele mês. Até que tiraram a estada do Prete, né, se eu não me engano. Prete, é. Do Prete está lá no Centro Cultural, tiraram de lá. Tá no Brasil e Itália. Está no Brasil e Itália. É. Mas, Figueiredo, eu queria que o Fernando mostrasse essa foto, acho que é de 1903 ou 1908, você vai falar até com mais clareza, é a foto da matriz que existiu no Para Todos, né? Uma foto lindíssima, maravilhosa. Mas antes dessa matriz já existiram outras, né? Que você estava contando para a gente. Desde o início, conta a história que do povoado eles erigiram uma pequena capela em madeira e ela foi sendo reformada e que a que nós vemos pelas fotos é a última matriz, né, da Praça do Para Todos, demolida em 1918. Uma matriz grande para a época, mas que já era insuficiente no finalzinho do século XIX. Em 1876, o Monsenhor Ferrari inaugura o novo templo, trazendo as imagens que estavam na Praça do Para Todos para a nova matriz no alto da cidade. Foi demolida também. Que era a Catedral Antiga de Botucatu, também quero que passe as imagens aí. Foi demolida. E deixou lá o culto a São Benedito. Por isso que você no postal vê Igreja de São Benedito. Ela foi a primeira igreja de São Benedito na Praça do Para Todos. E ocupou, o Orago de São Benedito ocupou o lugar de Santana, porque Santana havia subido para a catedral, para a matriz, depois catedral, no alto do espigão da Dom Lúcio com a Santana. Lá embaixo ficou então uma igreja devotada a São Benedito. E na sua frente se denominou, e eu acho que isso foi uma devoção dos ex-escravos e escravos, se denominou de Largo da Liberdade. Era muito comum se referir à Praça Coronel Moura como Largo da Liberdade. Eu acho que foi uma justiça tão grande trocar, né, o Praça da Liberdade ali. E isso ocorreu em 1918, quando a igreja foi demolida
para dar lugar a uma praça. E é importante, eu até estava lendo nos registros da história, Nossa Senhora de Lourdes foi construída não a igreja. O convento foi construído com muitos materiais dessa igreja. Exato. Quando eles demoliram, então, é preciso dizer o seguinte, em 1909, vem para cá os capuchinhos da confraria da Irmandade de São Francisco. E eles ocuparam como mosteiro, aquela casa fica na esquina da Djalma Dutra com a Praça do Paratodos. Uma casa mais antiga de lá. Era o mosteiro dos capuchinhos. E ficaram administrando a igreja matriz, a igreja de São Benedito. Eles ficaram dessa data, 9, porque foi em 9 que tomou posse Dom Lúcio, que os trouxe, até 1918, quando a igreja de Lourdes é inaugurada, né? Os primeiros ofícios começam a ser feitos lá, e então eles passam a construir o convento deles ao lado e atrás da igreja de Lourdes, com os materiais da demolição da primeira matriz de Botucatu. E uma doação do terreno, daquela onde hoje se localiza Nossa Senhora de Lourdes, do irmão do Cardoso de Almeida. Né? Cardoso de Almeida, houve uma negociação ali. Uma promessa feita. Tem uma história toda, ele era o prefeito Nenê Cardoso, né, que morava aqui atrás da igreja de São Benedito, uma casa muito bonita, que ainda tem, de grande área ali, né? E que tinha também aquela casa. Eles negociaram o terreno. Isso, foi. Eles negociaram o terreno. Então, ele cederia o terreno em troca da casa, né? E o Cardoso de Almeida, o deputado, seu irmão, entraria com a contribuição. Ele entrou de cara com 10 contos de réis para a construção do Santuário de Lourdes. O santuário foi feito a pedido dos capuchinhos, com o empenho de Cardoso de Almeida e num desenho do seu sogro, do escritório de seu sogro, que é Ramos de Azevedo. Essa do escritório dele. Construiu aqui o nosso fórum, o Fórum de São Paulo, o Teatro Municipal. Exato, de São Paulo, né? E tem várias obras aqui em Botucatu, né? Então ele era aparentado por esse aspecto, né? O genro dele era o Cardoso de Almeida. Agora, Figueiredo, a gente sabe que o nosso tempo é muito curto, mas eu gostaria que o Figueiredo abordasse um assunto muito interessante, que foi a rivalidade da Câmara Municipal na época com o padre. É verdade. E essa história é muito boa. Conta essa história aí pra gente ir para um próximo intervalo. O padre, ele era um gestor político. Então ele comandava tudo, vamos dizer, era o prefeito, né? Fazia as eleições dentro da nave principal da igreja, da matriz, ele fixava a lista de eleitores na porta da matriz, ele doava os terrenos, vendia, né, de fato, os terrenos. Por isso que ele achava muito ruim quando a Câmara de Itapetininga doava um terreno ou vendia um terreno. Ele falava que ela não poderia porque a base territorial pertencia à matriz de Santana e quem tomava conta disso era ele. Todos os párocos fizeram isso. E, portanto, eles eram a voz absoluta, como em todas as comunidades que tinham freguesia. Mas daí vem a Câmara. A Câmara é o poder civil. E aquele poder acordado entre o imperador e o Papa estava existindo. E a Câmara começou a achar que podia doar também ou vender terrenos. E ele rivalizava com a Câmara. Então nós tivemos o poder administrativo, o primeiro poder na Praça do Bosque e o primeiro poder político, administrativo e religioso na Praça do Paratodos. Foi uma rivalidade que não termina. Cabia ao padre, por exemplo, tomar conta do cemitério. Desde 1857, existem várias cartas, ofícios dele, que não tinha dado tempo de cobrir os muros de taipa. Eram muros que precisavam ser cobertos com telha. A taipa, todo mundo sabe o que é, né? Era parede de bambu com... taipa de pilão. Taipa de pilão, duas paredes de varas de bambu com barro socado. Só que isso, quando chovia, derretia. Então, é por isso que as construções antigas precisam ser protegidas com telhas. Ele declarava isso, era obrigação dele dar sequência a isso, ele não tinha conseguido. E o
cemitério público, que depois acabou virando católico, era no Fórum Velho de Botucatu, onde será a Pinacoteca. Né? Então, ele tinha o poder primordial, temporal inclusive, até que a República se implantou, quando se extinguiu a ligação do Estado com a Igreja. Mas em 1855, em 58, quando a Câmara começou a funcionar, ele era voz absoluta. Né? Ele estava numa lista de pagamentos que a Assembleia Legislativa votava, chamada côngrua. Todos os vigários, párocos, vigários de paróquias recebiam um salário para funcionar como um funcionário público. Né? E religioso também, né? Porque ele podia cobrar as suas taxas, seus impostos, originários dos serviços que ele prestava de ordem religiosa. Né? Ele fazia o registro de terras, tinha um livro lá que ele registrava. Você ocupava uma terra, por exemplo, e você queria torná-la oficial. Era ele que tinha que se dirigir e dizer, olha, eu quero registrar esta posse minha, porque eu já estou lá há tantos anos, e ele fazia uma ata de lançamento. Né? Então o poder era bastante grande. E a Câmara destoou disso, começou a rivalizar com o padre. Não é? Então nós tivemos nas duas extremidades da Rua Amando de então, dois poderes equidistantes, muito longe um do outro, mas muito perto também no tempo, né? Porque eles tiveram uma queda de braço pelo poder até o advento da República. Lembrando que a Câmara não existia prefeito na época, né? É. Constituído uma Câmara e seus vereadores. Que elegia indiretamente. E a Câmara de Botucatu, para quem não sabe, é ali onde é o Banco do Brasil hoje. Na frente. Bem na esquina. Seria onde os taxistas ali no Bosque? Onde tem um orelhão. Bem na confluência ali da Marechal Era Deodoro. Um prédio pequeno, porque para a época, né, ela funcionava em casas alugadas. A Câmara alugava a casa para funcionar. Né? Então o prédio ele tinha de um lado o salão da Câmara, dividido por um corredor que atravessava de fora a fora o pavimento, do lado direito a delegacia de polícia, com um xadrez. E a delegacia era parede de taipa também, Figueiredo? Não, essa já era de tijolos. Já de tijolos, é. Ela já é bem tarde, demorou para ser feita. Então ela é um prédio, digamos assim, que tinha 8 por 10, né? Não muito grande, é pequeno, 80 metros quadrados, né? Muito pequeno, mas que era compatível com a época. E depois não existia uma população carcerária tão grande, né? Era muito pequena. Né? Os crimes que aconteciam, esses sim, aprisionavam os autores, quando pegavam, né? Porque não era fácil de pegar criminoso em Botucatu. Que era um caso do Dioguinho, né? Não era fácil. Não, e dos que se refugiavam em Botucatu, porque aqui funcionava um pouco como uma fortaleza, de difícil acesso, caminhos muito estreitos. Boca do Sertão. Boca do Sertão, guarnecido por montanhas e floresta, em que era muito comum criminosos que vinham de regiões como Rio Claro ou do sul de Minas se refugiarem e até terem uma vida legal dentro do povoado, né? Isso é contado, é uma crônica judiciária, né? E política também, em que na Assembleia Legislativa da ocasião os deputados atacavam a falta de leis dentro do nosso município, de então. Nós vamos dar mais um pequeno intervalo, por mais um apoio cultural, lembrando que dia 5, próximo passado, dia 5 de abril, o programa Memórias Botucatu fez 4 anos nessa querida TV Alfa. Voltamos em instantes. Perfumaria Sumirê, a mais completa perfumaria da cidade. Artigos para salão de cabeleireiro, cosméticos, maquiagem e diversos produtos.
Tudo para a sua beleza e para o seu bem-estar. A Perfumaria Sumirê cuida de você e de toda a sua família, com produtos das melhores marcas do mercado. Perfumaria Sumirê, Rua Amando de Barros, número 586, no centro. E o programa Memórias Botucatu tem o apoio cultural do Grupo Berimbau, Peças e Postos. Posto Avenida, Posto Drante, Posto Berimbau, Posto Eldorado e ainda Berimbau Peças. Tudo em 10 vezes sem juros, aceitando todos os tipos de cartão. Convênio com a Sul, Asfel e Prefeitura Municipal. Berimbau Peças e Postos, servindo com qualidade. Acesse grupoberimbau.com.br. E voltamos com o nosso programa Memórias Botucatu, com esse papo delicioso na semana do aniversário. Hoje, Botucatu fazendo 161 anos de emancipação político-administrativa, né, João Carlos? E o João Carlos está falando aqui, está discorrendo sobre diversos assuntos, sobre nossa cidade. Quem tem curiosidade para saber, eu acho que está se encantando com um programa como esse. João Carlos Figueroa, eu queria saber, depois desta boca do sertão, depois desse Botucatu de Câmara brigando com o padre, dos indígenas que você abordou, dos tropeiros, enfim, Botucatu começa a se desenvolver e ganhar destaque no estado de São Paulo. Nós sabemos que tem uma grande importância, pelo menos penso eu, o café. Como é que se deu o desenvolvimento da cidade de Botucatu? Primeiro veio o café, as lavouras de algodão, que muitos dizem que os americanos que trouxeram o algodão para o Brasil. Como é que foi esse desenvolvimento até chegar nessa cidade maravilhosa e próspera como é Botucatu? No princípio, bem lá atrás, antes que ela tenha encontrado o seu caminho de desenvolvimento, a cidade já produzia arroz, um pouco de café, 1860, pouco de café. A Câmara anuncia, o café vai indo bem, mas não tem desenhado muito claro como uma cultura queria se consolidar. Cana-de-açúcar, pinga, né? Porcos, tinha uma pecuária relativamente boa, leite, laticínios, né? Mas isso era um pouco para o consumo e um pouco, digamos assim, para exportar para fora do município, colocar fora do município, né? Mas foi com o café que as coisas deram certo. Depois de 1865, 1870, as grandes fazendas ocuparam o entorno da cuesta, né? A própria inclinação, o próprio declive, porque ali não dava geada, e a parte baixa entre a cuesta, ou serra de Botucatu, e o rio Tietê. Então, rodeando a serra, indo até Pardinho, se distribuíram as grandes fazendas de produção. Foi aí que nasce o Conde de Serra Negra? Exatamente. O Conde de Serra Negra era filho do Barão. O Barão, um grande plantador de café de Charqueada e de Piracicaba, Charqueada e uma outra cidade que tinha ao lado dela. A sede dele era ali. E ele era um barão, como título nobiliárquico, concedido a ele pelo imperador, né? E ele tinha 2 filhos que trabalhavam com café também. O Manuel Ernesto Conceição, que era conde, porém o título de conde dele era dado pelo Papa. E um médico que teve um grande papel de grande importância em Piracicaba, como fundador da Santa Casa de Misericórdia, como um próprio clínico mesmo, que era o João Batista da Rocha Conceição, que veio a ser o dono da Fazenda Lajeado, né? Mas isso já é numa época posterior, porque no início, lá atrás, os pioneiros, os que tiveram que derrubar a mata, destocar as encostas, plantar o café, contratar os
os imigrantes que estavam chegando, trabalhar com o remanescente de mão de obra escrava, estes eram todos de origem portuguesa, não necessariamente nascidos em Portugal, mas sendo descendentes de portugueses vindos do Rio de Janeiro ou de outros lugares da própria província de São Paulo, viram a oportunidade de auferir lucros plantando e vendendo café numa fronteira agrícola. Aqui passou a ser uma fronteira agrícola, 1870 em diante. 1888 foi a abolição dos escravos, né? Exato. Em 88, né? 88. Foi aí que se deu a transformação. Os escravos saem da terra, são libertados, e aí vem os italianos para suprir essa mão de obra. Eles não é exatamente, não tem um momento exato que saísse entre aquele. Já estava acontecendo. A imigração italiana veio desde 1875. Já vinha vindo. Eles já sabiam o que ia acontecer. O crescimento da produção não dava conta apenas com mão de obra escrava. Não tinha como. Eram plantações imensas. Não tinha tantos trabalhadores desse tipo, de mão de obra escrava. Você não tinha aqui na cidade nenhuma propriedade com centenas de escravos. Isso não existia. Em Botucatu não tem isso na história. Não. Muita gente fala que o Lajado, fazendo Lajado, existia escravo. Funcionou como escravo. Teve escravo, mas muitos teve escravo. Que não teve. Teve escravo. A escravidão é uma coisa interessante. Eu vi um bar. Mas foi bem light, né? Não foi aquela coisa. Não, ela foi grande do ponto de vista da camaradagem. Eu vou explicar o que é. Eu ouvi uma entrevista de um senhor, um ícone dos negros de Botucatu, que é Turíbio Vaz de Almeida, uma entrevista dada ao Centro Cultural em 1974. Então ele contava como que funcionava ainda no final do século XIX a mão de obra escrava. E ainda eram escravos. Eram prestadores de serviços domésticos. E ele vai contar uma história muito interessante do início da igreja da evangélica presbiteriana em Botucatu, e ele conta a história do personagem. E o personagem tinha 2 escravos, um para servir dentro da casa e uma camareira para servir de aluguel. Ele alugava ela. Compreendemos? Então, as fazendas funcionavam muito nessa obra, nesse tipo de mão de obra, de doméstica. Quando se tratava da agricultura mais pesada, ela não teria evoluído com mão de obra escrava. Aqui no município não teria. Né? Aí que em nenhum lugar. Italianos, em nenhum lugar. Ela funcionava para pequeno serviço. A pecuária funciona bem com um número reduzido de pessoas. Sim, sim. Né? 3, 4 camaradas podem ser pagos, mão de obra livre, ou escravos, mão de obra cativa, eles tocam um gado com facilidade. A própria cultura também, eram os meeiros, né? Chamados meeiros, davam meia terra, meia produção e iam. Nessa época menos isso, né? Existiam menos. Isso mais nos anos 40, 30 e 40 do século XX. Mas, por essa ocasião, as propriedades que existiam funcionando com escravos não conseguiam desenvolver uma produção do nível solicitado pela exportação. E a oportunidade ensejava a vinda de trabalhador livre em larga escala. Aí, então, os italianos se derramaram por todas as propriedades. Vocês se lembram das pequenas vilas chamadas colônias? Em todas as fazendas daqui existiram. Morro Vermelho, Monte Selvagem, Lajado, Conde de Serra Negra, todas as grandes propriedades que precisavam. Salto Alto do Lajado, que é depois a Sintra, hoje tem outro nome. Todas essas fazendas agrupavam trabalhadores por casinhas chamadas colônias. E nessas colônias nascia toda uma comunidade. Os filhos casavam entre si, né? Tinham festas comemorativas de santos, né? Que eram as festas mais importantes. Nossa Senhora das Candeias era uma delas, muito comemorada nas fazendas. São João, os santos São Pedro, Santo Antônio. Essa era a única diversão com baile na Túlia ou no baile
numa casa, numa das casas, né, que eram pequenas, mas algumas eram um pouquinho maiores. Essas colônias, elas desapareceram quase na sua totalidade. Elas foram sendo demolidas. E hoje, com o avanço da cana, foram demolidas de vez. Mas ainda restam algumas para serem vistas no caminho de São Manuel. Tanto à esquerda da Rondon como à direita da Rondon. Ainda dá para ver. E o interessante é que na Fazenda Lajado, que as pessoas vão muito para passear, para ver o Museu do Café, que é maravilhoso, que as pessoas também notassem as pequenas vilas que sobreviveram. Essas vilazinhas que depois se transformaram em casas de funcionários eram as antigas colônias, não só da Fazenda Experimental, mas também da fazenda, a grande Fazenda Lajado, produtora de café, né? Fazenda Lajado conseguiu produzir, tinha 600 mil pés produzindo em 1920. É muita coisa. E para tocar isso daí, como é que toca isso? Com braços. Você não tocaria isso com mão de obra escrava. Eu acho que muita gente vai se lembrar agora, deve estar se perguntando, a gente esqueceu de falar da cultura do milho. Que era muito comum ao longo do rio Lava-Pés. Eu me lembro muito do moinho do Chicuta, mas existiu o moinho do Chicuta, existiu o moinho lá dos Salgueiros e muitos outros moinhos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desses moinhos que faziam muito fubá, Figueiredo, ao longo do rio Lava-Pés aqui. Tem uma fase anterior que eu acho interessante falar, que é o seguinte: muita gente fala, surgiram as grandes metalúrgicas, Milanese, Blase, algumas outras oficinas, como é o caso do BAC. Bom, Botucatu teve energia elétrica em 1907. Vocês já pararam para pensar como é que eles faziam antes disso? Como é que moviam suas máquinas? Como que mexiam a sua atividade industrial? Foi com a força do rio, tocado, né, transferida para a roda d'água, que era transferida por eixos ou cabos de aço e levava o movimento giratório até as máquinas na Avenida Floriano Peixoto. Então nós tivemos uma primeira geração de rodas d'água que não estavam dedicadas ao moinho, mas estavam dedicadas a mexer as máquinas do forte núcleo industrial que estava surgindo em Botucatu. Nós tivemos aí a máquina do Blase, existe foto, máquina do Blase. Lançava força motriz para a Avenida Floriano Peixoto, lá de baixo, né? Nós tivemos o moinho do BAC. Esse moinho do BAC, antes do BAC ter o grande complexo industrial dele, ali na Baixada, onde hoje é o Colégio Vitória, né? Era uma grande companhia. Antes disso, ele foi sócio de um moinho que eu cheguei a conhecer, a roda d'água, já parada, ainda sem ser destruída, nos fundos do que é hoje o camelódromo. Aqui um pouquinho à direita, de quem olha para o camelódromo, um pouco à direita. Ali existiu depois, muito depois, o moinho de fubá, moinho de milho, que produziu o fubá. Foi do Adriano, né? Isso, exatamente. Eu conhecia... Descendo a Júlio Prestes. Isso, eu conhecia essa roda d'água, Capitão Zé Pai de Almeida. Conheci a roda d'água, conheci já parado o moinho. É impressionante olhar num maquinário, um salão enorme, um salão que mede quanto? 10 por 12, media 10, média ainda, porque está lá ainda, 10 por 12, com todas aquelas máquinas. Eu, quando entrei ali, com ele tudo parado, já há vários meses talvez, ou anos, uma camada assim de fubá, ainda inteiro em cima das esteiras. Verdade. É impressionante, né? E lá embaixo, na beira do rio, depois de um represamento que ficava antes da ponte, antes eu digo para o lado do mercado municipal, esse represamento fazia a água afunilar-se por uma canaleta que levava até a cabeça da roda de água, que girava também as máquinas do moinho. Isso já é uma segunda fase. Nós tivemos a primeira fase, a da força motriz dedicada à indústria metalúrgica, principalmente na área da Floriano Peixoto. Mas nós tivemos também um outro moinho, uma máquina
com roda movida a roda d'água, do Vinhate, que movimentava máquinas de serraria, que ficava ali no Lava-Pés. Ficava no cruzamento, na rua Rangel Pestana, no cruzamento do Santos Dumont, que era ali do Vinhate. O Vinhate, ali, eu estava até numa conversa com o Jairo Pires de Campos, né, em memória, ele dizia que descendo a Vila Jardim, na Moacir Teixeira, que sobe lá para, depois da Curuzu, ela se torna Emílio Cani, ali existia um complexo muito grande, existiam vários curtumes, existiam várias olarias, existiam umas serrarias, várias serrarias. Ali era um circuito empresarial ali na época. A máquina de moer milho, né, a moto que girava a máquina, a pedra, né, né? A pedra que moía, era movida a roda d'água, era o moinho do Chicuta. Esse moinho do Chicuta, o moinho do Salgueiro, o moinho do Adriano, que funcionaram na década de 40, durante o período que era difícil importar trigo e que a farinha de milho, né, era adicionada, o fubá era adicionado para fazer pão de milho durante a guerra, era comum os botucatuenses irem comprar fubá nesses 3 lugares, direto da produção industrial. Isso também era industrial, né? Você, afinal de contas, que eu me lembre, não produziu marca, mas produziu o produto a ser vendido, né? Era o fubá de milho, nesses 3 lugares. Então, o rio Lava-Pés, que é o rio da nossa história, que é um rio que nos deu a felicidade de nascermos ao lado dele, desde a época dos primeiros habitantes, ele só fez bem para a nossa população. Só fez bem. Né? Ele forneceu água, as pastagens, ele forneceu recantos aprazíveis para passeio. Ninguém pode se esquecer também dos chafarizes, né? Que nós tivemos muitos ao lado da rua Rafael Sampaio. Você tinha ali bem antes, 1911, o chafariz dos Amores, onde as pessoas, os jovens que pretendiam uma jovem em casamento, as acompanhavam buscar água no chafariz e vinham carregando, ajudando, conversando. Muitos casamentos surgindo daí. Sem contar do Bosque do Sossego, lá no Lava-Pés, que foi o primeiro campo de cestobol, primeiro campo de tênis, de natação, que ninguém sabe disso, né? Onde hoje é garagem da Prefeitura Municipal. Era o Bosque do Sossego, que era um parque ecológico e esportivo particular de uma associação cultural precursora do Centro Cultural de Botucatu e que alugou aquele espaço e inaugurou um parque aberto à população que aos domingos ia ou para ver, ou para nadar, ou para remar em barquinhos, ou para jogar tênis, ou para jogar cestobol, enfim, áreas de lazer. Também no Rio Lava-Pés. Daí, vocês gostaram dessa história? História de Botucatu contada por João Carlos Figueroa. Tenho certeza que vocês deliciaram. Um presente do meu amigo João Carlos Figueroa a todos os botucatuenses. A nossa cidade que nós amamos de paixão, eu, João Carlos Figueroa e tantos outros que somos nascidos aqui em Botucatu. Parabéns, Botucatu, pelos seus 161 anos de história bem vivida. Até o próximo programa com muito mais história para vocês. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.